Bom, Era bom depois ter algum celular pra gravar alguns takes assim de bastidores. Sim, também pode ir gravando, né? Grava aí, faz Tá essa ligado? gentileza pra nós, Ajuda a Mr. igreja. Montaroz. Ajuda a igreja aí. Tá vendo como é bom ter alguém que entende? Olha, isso é a diferença importante, que pô. faz, tá Tem vendo? Isso é que ter o importante. olhar, né? Tem que ter o olhar. Mas isso faz muita diferença, porque do primeiro que a gente gravou, a gente poderia ter feito algumas coisas Sim, assim, pra tipo gerar de bastidor, antecipação. e a gente não fez, a gente perdeu, Eu esquecia de marcar o convidado quando eu postava as coisas, mano. Vem que vacilo. O cara Mas que era o você vai- principal, né? A gente Acaba que assim, por exemplo, quando você começa realmente de fato a trabalhar com o Instagram, a sua mentalidade muda também, Sim, porque você vê sim. que tudo é uma produção de conteúdo. Sim. Então, tudo é voltado para isso. Então, o conteúdo que a gente está deixando de fazer aqui já seria um conteúdo de antecipação, de despertar desejo, Sim, curiosidade. sim, sim. E alguém Sim. que vai vir assistir o podcast quando tiver gravado, sabe? Sim, sim. Então, acaba que você vai criando feeling e isso é prática, tudo é repetição. E outra coisa, né? Os cortes, eles se tornam conteúdos para rede social também, Com né? No caso, o certeza, podcast. isso. Né? E até as redes sociais, né, que vai utilizar, tem rede que realmente a gente precisa do corte, precisa de um vídeo melhor. E que é importante para poder gerar esse conteúdo. Mas, primeiro, né? Lembrando o Máscara. Lembra do Máscara? Mas, primeiro... Gente, dá um abraço pro meu queridinho Matheus, antes da gente começar. Matheus Jordani, um beijo pra você, tá certo? Um beijo. Olha, posso confirmar, viu, que a carne daqui É, sensacional, é coisa de louco. É, coisa bom. de louco. coisa de outro mundo. Então, minha gente, o negócio é o seguinte, vamos começando pelo começo. Olha, Mr. Montarroz fazendo selfie, coisa e tal. Vamos começar pelo começo. E aí é o seguinte, gente, estamos aqui no nosso segundo episódio, tá certo? Quando eu falo assim, eu tenho que falar pra cá, né, Mister? É importante que você lembre que aquela câmera ali... Acho que a central Qual é que tá central. em mim? Essa aqui, né? Você precisa olhar nessa aqui. Você. Entendeu? Exato. Você aí Então, hoje. você, né? Gente, Agora sim, antes de fazer o você diretamente, dá um sinal assim. pra ele cortar. Tá, Pra ele- Agora sim, porque você botou na central. Eu já tô aqui na agulha pra Menina, é todo um babado. Você lembra do. Você É lembra muito- do. Foca em mim! foca em mim. Atenção, atenção. Corta aqui, corta aqui. Oh yeah! Gente, só não é um podcast, esta parada aqui, Isso que aqui é tudo. Só não é um podcast. Só não é um podcast. Segundo episódio, a gente tá começando agora de verdade, porque pra seguir o roteirozinho que tem, né, e Lógico, tal. sim. Então é o seguinte, minha gente. Gostaria de agradecer inicialmente, de novo, e como sempre precisa fazer, aos nossos parceiros, pessoas que acreditam nesse projeto desde o começo, começando pelo Parrilha 8187, né, certo? Do nosso amigo Matheus Jordani e do Luciano Berca, que, para você que não sabe, Taliane, a gente chamou, na verdade a gente veio com a ideia de gravar aqui desde o começo, né? De quando surgiu o primeiro convidado, que foi o Kedney Silva. Aí eu falei assim, não, vamos gravar no lugar, tá? Eu falei, eu vou gravar lá no Parrilha. A gente já é cliente daqui, a gente já Sim. vem quase sempre já. E aí, no caso, o Matheus, assim, não pestanejou, ele falou, vem. Mas isso aqui... Não, vem, pô, vem. Nem quis saber se era começo, se não era, né? tudo, Como era enfim. tudo e tal. Já pensou se a gente fosse assim, não, é que o nosso podcast é maior de 18. Proibidão. Proibidão, sabe? Tipo, não, ele nem pestanejou. Então, gostaria de agradecer ao Parrilha 8187. Se vocês ainda não conhecem, vem pra cá, boa viagem, Rua Gaspar Regueira Costa, número 200. Próximo. Já decorei, já. Tem que ter, Ele tem morava que aqui, ter. né? Ele morava morava aqui do lado. Pensei que era uma chantagem, rapaz. Não, eu morava aqui, daqui do lado. Quebrou a magia. E fica pertinho do Santos Dumont, inclusive, né? Daqui do Centro Esportivo. Gostaria de agradecer também a Jet Clean Serviços, Isso. que acredita em mim
desde sempre. E no Zé Paulo também. Também me dá essa força, me dá uma moral muito grande, porque eu trabalho lá, inclusive ele me libera para poder vir gravar o podcast. Então eu tenho que sempre agradecer meu chefe, Vieira. Exato. Obrigado por ter me liberado mais uma vez. Muito aí. Obrigado, viu? Um beijo no coração. Gostaria de agradecer também a Aquile Brasil, que é uma empresa de desenvolvimento, é uma eu-presa, né? Um exército de um homem só, a empresa onde eu bato escanteio e corro para a área para cabecear também, certo? Mas que de certa forma também dá um apoiozinho assim nessa questão de planejamento. Eu que o diga. E dá um apoio pra gente também assim nesse sentido de planejamento, marketing, essas coisas, tá certo? Mas, sem mais delongas, vamos lá, né? Ela que a gente chegou através da pessoa do Matheus Giordani, tá certo? Empreendedora, certo? Influencer, tá certo? É uma pessoa que, além de ter os seus negócios, o seu trabalho, também ajuda muita gente a empreender, né? E aí, se eu errar, você me corrija, porque a lição foi feita de casa, mas a gente não anota, mano. A gente não anota. Não, é porque eu acho que quando você estuda... É porque isso é tudo, só não é um podcast. Mas quando você estuda, quando você tá na cabeça ali, eu acho que fica até... desenvolve melhor. Verdade, mas... A nossa convidada, né? Tem um mistériozinho e tal, todo mundo já sabe, mas enfim. A nossa convidada, ela, além de atuar no seu próprio perfil no Instagram, tem o perfil da VDB Conecta, que é a empresa de marketing de influência, não é isso? E tem a loja de moda Teluxos, né? Que é de moda feminina, não é isso? Pronto, e fora a sua atividade de empreendedora, né? Eu empreendedora, né? Bom, esta parada aqui, que pode ser tudo, que é tudo, só não é um podcast, tem a honra de receber Thaliane Pereira. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Até falei para vocês, eu nunca participei de um podcast, já participei de outras entrevistas, mas como isso só não é um podcast, não tá em casa. Só não é um podcast. Sinta-se à vontade. E obrigado. Já tô e obrigado por realmente aceitar o convite e vir aqui topar, participar desse negócio aqui. Só não é um podcast. Ele é locutor, viu, minha gente? Zé Paulo tem voz de locutor. Tá chegando um negocinho maneiro. Veja só que coisa olha aí. Eu gosto. Parrilla 8187 fazendo jus à fama de melhor lugar para se comer carne em Recife. E quiçá Pernambuco. É verdade, cara. Quiçá Pernambuco, porque, assim, sou suspeito para falar porque eu sou cliente há anos, né? Mas, assim, é fato. Eu sou suspeita para falar, porque eu também sou cliente. Já trouxe meu pai para cá, tá lembra? Vendo? Já trouxe o pessoal, minha família, sempre trago minha mãe pra comer aqui. Tá vendo? Sou cliente. Então, se você tá vendo aí e tá passando vontade, não passe vontade. Só venha pra cá. Rua Gaspar Regueira Costa, número 200, em Boa Viagem, próximo ao Centro Esportivo do Santos Dumont. Beleza, Matheus? Passei na lição. Passou. Então é o seguinte, Thaliane, fica à vontade pra ir, né? Comendo, obviamente, né? Degustando e tal. Vou começando aqui na batatinha, mas vamos lá. Sim. Pra não ficar falando e comendo. Mas, assim, acredito que não tenha sido uma simples... Falei no podcast anterior, não é uma simples virada de chave, que você simplesmente define assim, você é influencer. Eu acho que deve ter sido um processo, uma construção pessoal, inclusive. E eu queria que você contasse pra gente, né? O que fez a Thaliane simplesmente engajar e ingressar nesse mercado? E eu falo muito assim, viver de influência. Porque hoje, muitas pessoas, de fato, precisam estar no digital, precisam se tornar um influenciador. E eu sempre falo para todo mundo é um influenciador. Se você influencia alguém a comprar qualquer produto, alguém na sua casa... usar uma mesma roupa que você, comer uma comida que você gosta, você está influenciando alguém. A diferença é quando você muda o seu mindset para fazer isso se tornar algo importante para você e até rentabilizar isso. E isso é viver de influência. Você abdicar de outros trabalhos, você abdicar de outras coisas para viver 100% disso. E no meu caso, como foi que aconteceu? Eu não comecei como influenciadora,
Vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem. Sim. Eu comecei, de fato, com o comércio. A minha mãe Certo. sempre foi comerciante, vendia pastel, vendia cachorro-quente. Eu vim de uma comunidade, eu morava em Marcos Freire, então, assim, eu sempre me vi naquela situação como algo que não era suficiente para mim. Eu sempre quis mais. Entendi. E o comércio me deu essa oportunidade. Minha mãe vendia, sempre vendia roupa, vendia tudo. Então, eu fui crescendo com esse comércio, com esse business, com empreendedorismo nato, engajado ali dentro da minha casa. E a minha mãe tinha uma loja chamada Tânia Variedades. Certo. E essa loja era uma loja de roupa também, só que tinha muitas variedades. Tinha brinquedo, tinha tudo. Massa. Se quiser falar aqui, pode falar. Viu? Não, sim, não. Vai. Para que vocês entendam como surgiu a influência. Certo. E daí, eu sempre usava algumas roupas de onde minha mãe comprava, peças que eu achava legal, que eu achava interessante. Eu influenciava minhas amigas a comprar a mesma coisa que eu. Então, a influência começou daí. Certo. As pessoas queriam a roupinha que eu tava Que usando. ano isso? Isso que eu ia perguntar. Com quantos anos? Eu tinha uns 12 anos, gente. Eu tenho Então, na 24. época que não Então, faz muito existia tempo. a profissão existia, ainda, não. né? Inclusive, eu sempre falo assim, quando eu comecei, não existia o trabalho, a profissionalização, de fato. Tipo assim, o influenciador, até hoje, a gente entende que é um mercado que é muito grande. Inclusive, o Brasil está liderando aí, ele só fica atrás dos Estados Unidos, que é um país que tem mais influenciadores dentro do mercado. Inclusive, sai uma notícia recente agora do Jornal Extra, que muitos influenciadores, muitas pessoas estão, de fato, buscando isso como uma profissão. Então, a gente já tem mais influenciadores que médicos e advogados. Engraçado, né, Zé? Porque a profissão do influenciador, ela, além de democrática, ela é acessível. Né? A internet tornou realmente mais democrático tudo, que hoje você vê, a gente aqui no interior, a gente tem vários influenciadores, gente que, sem sair da sua cidade, está conseguindo atingir gente até fora do país, dentro da sua cidade, dentro do seu estado, e isso que é coisa que há 10 anos atrás você não conseguia. Impossível. Não conseguia chegar em tanta gente dessa forma. Isso realmente é interessante. Essa questão que tu estava falando aí sobre o influenciador, vamos dizer, a profissão do influenciador. É uma questão que eu tinha na minha cabeça, ainda tenho, de realmente como se chega nessa profissão, como é que a pessoa se torna um influenciador. Tu falou que todo mundo, a gente tem a influência em si, a gente consegue influenciar as pessoas, mas realmente como profissão, como eu me torno, se eu, Zé Paulo aqui, essa coisa gordinha aqui, quiser se tornar um influenciador, por onde é que eu posso começar? Tá, eu acho que a resposta é como para qualquer outra profissão. Como é que você faz para você deixar de ser uma pessoa física para ser uma pessoa jurídica? Certo. É o mesmo caminho, tá? É você abrir um CNPJ, é você se profissionalizar como tal, porque você ser influenciador não é apenas se titular como influenciador, é você se enxergar como empresa. E quando você se enxerga como empresa, tem uma operação toda por trás. Então, desde a questão de posicionamento, qual é o seu posicionamento no digital? Quem você quer atingir? Quem são as marcas que você quer trabalhar? Quais formas que você vai criar isso, fazer uma receita disso? Demanda um planejamento. Demanda um planejamento. Então, assim, é o que eu falo, né? Voltando para a história. Minha influência começou através da loja. Eu fui influenciando um pouquinho as pessoas, a roupa, e depois eu vi, não, vou começar a vender roupa para o pessoal aqui também. E aí surgiu a minha marca, a Teluxos. Teluxos. E a Teluxos surgiu por conta disso. Abri um buraquinho na parede lá da loja da minha mãe, aluguei o ponto de lado e fiz a minha loja. E isso tinha uns 13 anos. Caramba. E comecei a fazer o meu negócio, foi rodando. Na época não tinha nem Instagram direito. Eu lembro que eu comecei com o YouTube. E o meu primeiro vídeo eu falo assim, gente, meu nome é Thaliane Pereira, eu tô gravando esse vídeo aqui porque meu sonho é ter uma marca de sucesso. Uau. Massa. E eu comecei a postar falando que eu iria falar muito sobre moda, dar muitas dicas para as pessoas, porque ali era uma forma de eu conseguir impactar mais pessoas. E, de fato, isso foi acontecendo. Eu comecei a ver pessoas de outra cidade, por exemplo, de Itamaracá, indo para Jabotão dos Guararapes. Caramba. E, nossa, eu não tinha nem noção do poder que a internet poderia trazer para o meu negócio. E, enfim, começou tudo isso, Thaliane foi se tornando, abriu o Instagram, na época eu colocava uma cortina atrás assim e tirava foto da roupa. Se preocupava com o cenário e tudo, sempre né? me preocupei. Então, assim, fui enxergando aquilo como uma oportunidade, criando uma vitrine virtual para o meu negócio. Inclusive, hoje eu falo muito sobre isso. Sim, sim. Porque eu acredito que a melhor forma de você se posicionar no digital é você investindo no seu capital intelectual. Porque as pessoas, quando elas entram
elas entram dentro do seu perfil, a primeira impressão é a que fica. Então, Sim, as pessoas claro. vão te definir pelos 20 primeiros posts que estão ali. Elas Sim. vão criar uma imagem sobre o que você está comunicando e sobre quem é você. Então, a sua vitrine virtual precisa estar muito bem posicionada para você realmente conseguir atingir aquele público que você quer atingir. Bacana, ver que a coisa não é simples quanto parecia ser, tudo é né? pensado. A gente que está de fora, a gente pensa muito que essa questão da influência é só postar uma foto, fazer aquele programa, tal, disso, tu posta o history, tu posta isso de tal hora. A gente pensa que realmente é uma coisa muito simples. Sim. E que na realidade não é. Realmente é um trabalho pensado. Essa questão dos 20 primeiros posts é até uma situação que muita gente acessa pelo celular. Isso. Então quando ele abre lá, se aqueles primeiros ele chamar a atenção, aí ele rola. Se não, de lá mesmo ele já sai e vai. Não por acaso o Instagram liberou você fixar alguns posts, né? Que é o cartão de visita, né? Então a gente consegue entender que, de fato, mesmo involuntariamente, poucas pessoas se atentando a isso, o feed é um cartão de visita. O feed é a sua vitrine virtual. É a forma que as pessoas vão entender quem é você, o que você fala e qual é o seu posicionamento no digital. Sim, sabe? Bacana. E em relação à loja, a gente começou a se posicionar. Eu fiz um e-commerce da loja. Depois a gente expandiu. Eu comprei um ponto próprio. Novinha. A gente abriu um negócio lá, ficou com a loja própria. O e-commerce funcionou dentro de um www ou foi dentro do Instagram? Não, já. A princípio, dentro do Instagram, a gente começou a vender só pelo Instagram e o WhatsApp. Logo em seguida, a gente começou a entender realmente o quanto era importante também ter um e-commerce dentro de um www, dentro de um domínio. Porque, querendo ou não, é mais uma forma de canal de vendas para o negócio. Certo. E a loja foi seguindo, a gente depois conseguiu outro pronto legal, a gente saiu da comunidade, foi para outra loja em Prazeres. Depois, hoje, atualmente, a loja fica aqui em Boa Viagem. A gente fez um processo de rebranding muito legal. Sim. E Taliane se tornou influenciadora. Eu postava tanto as coisas da loja, roupa, as fotos, que outras marcas começaram a me enxergar. Uau! E aí queriam me contratar. Tinha empresa que, vou pagar R$100 aqui. Você faz 10 fotos pra mim, como você faz pra sua loja. Uau. E isso virou um insight na minha mente. Sim. Na época não tinha influenciadoras que eu tinha como referência daquele trabalho, mas tinham pessoas que eram conhecidas na internet. Certo. Eu lembro que tem uma pessoa que me influenciou muito, que era a Nara Almeida. Hoje ela não existe assim, ela faleceu. Ela não está entre nós. Certo. Mas ela foi uma grande referência porque ela tinha uma loja, que era o ateliê da Nara. Certo. E eu enxergava muito o negócio dela como algo que eu também queria ter aquele potencial. E ela se tornou uma grande influenciadora, inclusive antes ela faleceu de câncer, teve uma história muito linda, alcançou mais de 2 milhões de seguidores no Instagram dentro da jornada dela, ela teve um propósito incrível. E a minha jornada como influenciadora começou daí. As lojas começaram a me ver fazendo fotos e provador para minha marca, começaram a me contratar e chegou um momento que Taliane se tornou maior que a Teluxas, que foi aí que as marcas nacionais começaram a me notar. Certo. Colgate, Rock in Rio, muitas empresas grandes começaram a ver o meu trabalho. Massa. E aí, de fato, eu entendi que aquilo não era só um hobby, não era só uma forma de fazer um dinheiro. Eu precisava me enxergar como empresa. Não tinha ninguém que falava assim, olha, como eu falo hoje, eu tenho alunas, inclusive tem alguns cursos que direcionam sobre isso. Qual o passo a passo para você se profissionalizar? Eu vivi o processo para entender como eu poderia me profissionalizar. Chegou um momento que tinha um trabalho bem grande, assim, que foi um dos meus maiores trabalhos na época, com uma universidade daqui de Pernambuco, e eu fui convidada para ser influenciadora dessa universidade. Uau. Na época, gente, eu ia ganhar coisa assim, tipo, mais de R$10 mil. Uau. E eu nem imaginava essa proporção de orçamento. Só que a empresa disse assim, você precisa emitir uma nota fiscal. Muita gente acaba parando, né? Para nesse embargo aí. Só que isso que ano, perdão? Nossa, faz uns 5, 6 anos atrás. A pergunta por quê? Porque já existia a modalidade do MEI. Já existia a modalidade do MEI, mas ainda assim, muita gente sabe disso, mas as pessoas parece que tem medo de abrir um MEI, né? Que e olha que tão simples e assim, o custo de se manter também é relativamente baixo, né? De fato. E as pessoas têm medo ainda assim. Porque o né? CNPJ, na cabeça de muita gente,
é uma coisa tão grande, uma coisa tão difícil. Uma utopia. Você precisa de contador, precisa disso, precisa daquilo, que realmente cria uma barreira na cabeça muito das pessoas. grande. E acha que realmente aquilo não consegue, que aquilo você não vai conseguir chegar naquilo ali nunca. E isso acontece muito também porque a gente não tem esse... Na escola não somos ensinados a empreender. Então, o CNPJ é algo muito distante. E eu sempre falo para todo mundo assim que dentro do universo da educação, a gente aprende a ser bons profissionais para trabalhar para grandes empresas. Mas você não aprende a como se tornar uma grande empresa. Ser um profissional para você mesmo. Isso. Né? E até você despertar isso dentro de você, eu falo muito que existem 2 tipos de empreendedores. Tem o empreendedor nato, que ele já está ali, já viu a oportunidade de negócio, que é, por exemplo, uma criança que já vê aquilo ali, vou vender. Ninguém tem, vou vender. Que, inclusive, eu tenho algumas amigas que têm alguns filhos assim. E também tem aquela outra que vê a oportunidade e enxerga ali com o tempo que é algo que ela pode sair da sua zona de conforto, sabe? Pode crescer, pode ir além, não tem nada para te parar, né? A gente acaba entendendo que dentro do universo corporativo, você, claro, tem o seu crescimento, você tem formas de crescer dentro da empresa, como empreender, que eu também super apoio. Mas quando você está trabalhando para você, quando você empreende, o céu é o limite. Só você pode colocar o limite em você mesmo, né? E eu acho que é isso. Acho que no tamanho do crescimento da empresa, você fala, né? A questão do limite, né? Exato. Você cresce o quanto você conseguir. Porque na empresa corporativa, assim, no universo normal, né, convencional, você cresce de acordo com como é o processo de crescimento dentro da empresa. Qual a escala que você tem para chegar até ali. E tem até empresas que não têm um planejamento de desenvolvimento para um funcionário. Você não tem formas de crescer dentro da empresa, né? Você está ali e ali é o seu ponto máximo. Né? Verdade. Então, até que momento aquele ponto máximo é suficiente para você? Tem um teto, né? Tem algumas empresas que elas desenvolvem um teto. Cada funcionário ele vai até aquele teto ali. Atingindo aquilo ali, ele não consegue ultrapassar. Não consegue mais crescer. Gente, sabe o que eu tô pensando aqui, né? Que já tem o quê? Uns quase 10 minutos de conversa, né? A carne vai ficar gelada. A carne vai ficar gelada, né? 22, né, diretor? O diretor tá dizendo diretor, se eu fosse uma pessoa ruim, eu diria, o diretor vai passar vontade e tal, mas, diretor, vamos organizar um pratinho pro diretor também, pra ele poder... o diretor, ele é vegano. A gente grava um podcast, a gente grava um podcast numa churrascaria, numa casa especializada em carnes, só que o nosso diretor é vegano. Aí pra ele não ficar passando fome sozinho, aí hoje, como eu tenho, né, um excesso de energia, aí eu tô acompanhando ele aqui. Eu preciso recorrer ao nosso agente especial. Tem. A gente precisa recorrer ao nosso agente especial secreto, que é o Matheus, que não é mais secreto, o nosso diretor, ele é vegano, tem pão de alho. Porque eu cheguei e falei assim, não, eu ia pedir um prato pra ele e tal, mas... Pão de alho amo, viu? Mas eu lembro que... Agora eu vou falar pra você comer, né? Mas... Já tô, viu? No comecinho, lá atrás, aí a gente falou, né? Eu falei assim, mano, como é que a gente vai colocar um Kalel lá dentro do parrilha se ele é vegano? Gerou esse questionamento. A gente até conversou com ele se tinha algum problema, mas aí ele disse que não tinha não, que era tudo tranquilo. Tá tudo em casa, né? Pra ele não tem... O importante é a participação, né? É verdade. Tem outras opções aqui, tem um pãozinho de alho. Tem também, pô. Mas assim, pelo menos a gente sabe que aqui nesse ambiente veganos e carnívoros vivem em paz. Convivem assim em paz, né? Sem guerra, né? Aqui paz e amor. todo mundo, gente. É, vem pra cá, o importante é coração aprender. de mãe. E aí, aproveitando então que Taliane tá comendo e tudo e tal, reforçar aqui o recado dos nossos patrocinadores. Ô Lele, ô Lala, vende aí. Esperem um pouquinho, vamos faturar. Queria dar um abraço para José Vieira, nosso amigo da Jet Clean Serviços, que é... Fala aí, Zé Paulo, da Jet Clean Serviços. A gente é uma empresa que a gente presta serviço para a indústria. É uma empresa de serviço que a gente trabalha com manutenção, limpeza, conservação, higienização. A gente trabalha junto com grandes indústrias para que no controle de qualidade, para que o produto chegue bem na casa do cliente.
Então a gente trabalha dando esse auxílio aí para várias indústrias, né? Tanto indústria alimentícia, a maior parte dos nossos clientes hoje é indústria de alimentos, que são indústrias que realmente se preocupam muito com a qualidade do produto. Então a gente está lá dando esse suporte para a galera que precisa. Eu queria agradecer então a José Vieira, Sim. que liberou nosso amigo aqui. Isso. E aproveitar para dar um recado de que isso só vai acontecer uma vez por semana, tá? Essa semana já foi duas. Já foram duas. Ou não? Não, semana passada foi segunda-feira. Ah, foi da semana passada. Foi semana passada, foi segunda-feira. na segunda. Ele tava viajando, segunda-feira passada. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá bom? Só uma vez por semana, tá? E queria mencionar também a Aquile Brasil, que é uma empresa de desenvolvimento, certo? Isso significa que as pessoas podem chegar com ideias lá na agência, né? Assim, dos mais variados segmentos, assim, a pessoa... Não, eu queria abrir uma loja de camisa de futebol. A gente tem nosso amigo lá que está tendo uma consultoria lá com a gente, tá uma assessoria também do e-commerce dele e tudo, né? A gente desenvolve também o e-commerce e tal, né? As soluções de venda. E além disso, a Aquile Brasil, ela tá tendo um filho agora, né? O filho dela é a Aquile TV, que é a plataforma de conteúdo, né? Inclusive essa bagaça que só não é um podcast, também faz parte desse projeto da Aquile TV. E aí também vai abraçar o AquileCast, que é um podcast de entrevistas da agência. Inclusive você está convidada também, tá? Porque lá no AquileCast ele é específico de marketing e empreendedorismo. Entendeu? Então, até legal que você vai conversar também diretamente com várias pessoas que possam interessar para os seus negócios também, entendeu? Pronto, vamos marcar para fazer o AquileCast. Tem um outro projeto também dentro da Aquile TV que está chegando também, que se chama Canal Jogava Demais. É o seguinte, é um canal que vai, digamos assim, preservar o futebol antigo. A memória do futebol antigo, de década de 90, início dos anos 2000, que foi a época que a gente curtiu ali de verdade, né? Assistiu bastante e tal. E eu faço em parceria com o Nil Berlins, que é um amigo nosso também, pessoal, e que esse projeto também tá estreando agora em abril também. Vai estar estreando agora em abril. Cheio de estreia, agora em abril, cheio de estreia. Daqui a pegada pouco Netflix. A intenção é essa, assim, não chegar no mesmo nível, porque a gente ainda não produz de fato tanto conteúdo assim, mas estamos abraçando esses projetos, essas ideias, e daqui a pouco vai ter um canalzinho lá, você vai estar assistindo lá, Tudo gente parte lá. de algum lugar. Exato. Lugar. Ai, que legal, muito boa a iniciativa. Olha, Matheus chegando agora com a surpresa do diretor. O diretor tá muito... Menino, minha gente, até eu desejei esse pão de alho. Deixa a carne aqui quando acabar o segundo house. Então... A recepção aqui é top, viu? Tá vendo? É um dos diferenciais da gente, né? É isso aí. É isso que o Parrilla... Que aí, vamos, né, emendar já no... Não tem como não agradecer uma casa dessa aqui. É impossível. Aceita a gente aqui, dá uma recepção dessa, cede espaço pra gente. Pô, a gente chegou hoje aqui, já tava tudo organizado assim, cadê? Pô, aqui a recepção do Parrilla realmente é uma coisa... Eu tô já pensando em vir morar aqui, bicho. Eu ainda tô com essa dúvida ainda na minha cabeça. Eu já dei umas cantadas no Matheus. Olha pra isso. Dei umas cantadas no Matheus. Porque assim, ele tem as estruturas aqui, nessa estrutura, tem uma estrutura. Aí eu falei assim, cara, me aluga, pô, vem montar minha agência aqui dentro. Monta a agência aqui dentro. Aqui bota é o Vale do Silício. Vai virar o novo Vale do Silício, né? Bota a agência aqui dentro, porque acaba que se tornou um ambiente muito legal, né? Sim. Um ambiente muito bacana. Não é só a questão da carne, da parrilha, mas tem a questão do atendimento, sabe? Toda a experiência em si. Exato, a experiência é muito bacana. Então, e inclusive amigos nossos tocando aqui, né, na parte musical. Aqui tem uma programação no final de semana que tá bombando, viu? Tá boa. Tá batendo bem aqui. Sexta-feira, BKS, banda BKS, não é isso? Eu no começo achava que era BTS. BTS é o do BTS. Mas é BKS, tá, gente? Sexta-feira, BKS. Sábado, Samba Prime com o nosso amigo Huguinho Frazão.
E no domingo, Bença. Bença do Cavaco, que é o nosso amigo Nosso também. amigo também. Aqui praticamente é um condomínio. Aqui o playground da gente é o Parrilha. O Bença tem uma história interessante porque ele participou da primeira formação da nossa banda, não foi? Há muitos anos atrás Há muitos anos atrás. teve banda. Há banda muitos de e pagode, muitos anos de atrás. samba, Era uma vez. 2005. Vocês dois faziam parte da banda. Isso. Isso é uma dupla dinâmica mesmo, viu? É uma dupla de 2 tiras. 2005 a gente teve e o Bença, O Bença fez parte também com a gente. do grupo Sem Noção. Óbvio que Sem não. noção. Era. O nome sempre é bem peculiar. Não é? Exato, Podcast. E eu lembro que nesse comecinho a gente aventurou muito, cara. A gente tocou muito lugar assim. Assim, lembrar, dar o episódio todo, só pra lembrar. Mas o Bença fazia parte. O Hugo não chegou a fazer parte do Sem Noção, né? Não, o Hugo já foi outro. Já foi outros projetos da gente. E já, nessa né? época a gente também tinha a vibe do empreendedor, porque a Era? gente chegou a produzir eventos. Sim, A gente sim. fez alguns E pra eventos que lançar aqui a na banda, época, inclusive, aqui né? em Boa Viagem a gente fez um bocado A de gente coisa fez um boa. barulhinho por aqui na A época. gente fez uma zoada aqui. A gente boa. gravou CD, não foi? Gravou. Tem CD, tem CD. Tem uma gravação ao vivo que. Eu acho que Bença, até hoje acho que tem Bença, ainda. Bença ele era da banda. Bença ele já tinha aposentado da banda na época da gravação. Não, ele participou da gravação. Participou, não foi? Participou, né? Participou. Então, assim, a gente tá em casa aqui. Sabe? Isso aqui foi o quintal da gente. Tem um sofá aqui, tá tudo certinho, a comida tá uma delícia. Ô, Taliane, você falou que sua mãe tinha um negócio, né? Isso. Ela ainda tem esse negócio? Então, o meu maior projeto de vida, na verdade, era conseguir aposentar minha mãe. Ah, que massa. Porque ela trabalhou desde muito nova, assim, minha mãe não teve, ela parou no ensino fundamental, ela precisou Certo. parar de estudar para trabalhar. Então ela tem uma história de vida muito muito forte, sabe? De realmente aquela mulher que foi, ela não foi mãe nova, mas ela foi uma filha que precisou levar uma família muito grande nas costas. Minha avó teve 7 filhos. Então, assim, minha avó trabalhou a vida toda. Inclusive, quando senta para conversar na mesa de casa, é coisa de você se emocionar. De minha avó falar de ter situações que ela não tinha o que comer, não tinha o que fazer. E a minha mãe pegava a barraquinha de pipoca e ia vender pipoca na rua, sabe? Então, toda a jornada que eu vivenciei dentro da minha casa, a relação do meu pai com a minha mãe, me fez despertar isso muito forte no meu coração. Então, quando a loja começou a dar certo e a gente viu que o negócio dela era realmente só um pequeno sustento, a gente fechou o negócio dela, ela começou a trabalhar com a gente. Então, hoje, ela trabalha fazendo o que ama, que ela é artesã. Ah, que legal. Então, ela faz crochê. Então, toda a parte Uau. de crochê da loja, toda a peça manual, é a minha mãe que faz. Pô, que ela não massa. está aposentada porque ela faz o que ama, mas Sim. é diferente quando você faz o que ama na hora que Sim. quer, no Muito, momento sim, que quer. muito. Né? Eu quero, assim, meu maior objetivo de vida é conseguir realmente escalar ainda mais os meus objetivos, conseguir ter resultados maiores para poder dar uma qualidade de vida ainda melhor. Claro, com certeza, eu sou muito grata a Deus em primeiro lugar, por tudo, por onde eu cheguei, tudo que eu tenho conquistado, mas eu quero mais, assim, Sim. em todos os sentidos, porque não é só sobre mim. E desde pequena eu falo muito para minha família, eu vou ser a primeira pessoa a construir um império que a família nunca teve. Uau, massa. Porque assim, eu vim de uma família que só tem uma pessoa formada, só o Sim. irmão da minha mãe teve graduação. A maioria das pessoas que fazem parte da minha família não terminaram os estudos, não tiveram profissões bem-sucedidas. Então, eu vim realmente de uma situação que eu quis sair da bolha, sabe? Que eu quis quebrar a corrente. Quebrar o ciclo, né? Quebrar o ciclo. Então, às vezes eu vejo minha mãe assim, nossa, trabalha demais. Eu digo, tô indo lá, tô correndo atrás. Então, eu realmente tenho esse objetivo de vida mesmo, que é fazer algo diferente. Eu não falo só de riquezas para deixar nesse mundo, mas para realmente construir um legado, que tudo é possível, Sim, sim. sabe? sim. Tudo é possível. Até é uma passagem, assim, eu sei, conheço muita coisa assim, eu sou péssimo de Bíblia, sabe? Mas tem uma passagem que diz, tudo é possível para aquele que crê. Sim. Não é isso? E é muito disso, né? Quando você acredita muito, né, em algo que você está fazendo, as forças aparecem, né? Parece que é natural. Sim. Costumo dizer que é incrível a força com que as coisas acontecem quando elas precisam, quando elas tendem a acontecer.
elas vão acontecer. E às vezes você é só parte desse processo. Porque você tá ali vivendo aquilo, naquela energia, naquela pilha, naquela dedicação. Então, talvez, né? E aí já sendo um pouco filósofo também e tal, mas talvez aquilo já esteja ali reservado para você. E você tá só fazendo como manda o figurino, né? Dando gás, trabalhando, dedicando. E quando você faz o que ama, velho, às vezes você acorda sem despertador. Tipo, assim, graças a Deus hoje, embora eu precise trabalhar bastante para poder manter um padrão que eu tô tendo hoje, Zé Paulo me conhece de muitos anos, sabe que eu meio que, né, a gente trabalha para poder... Exato. Então não é fácil manter um determinado padrão. Zé Paulo também hoje, um pai de família aí, super exemplar e tudo. E às vezes você se vê acordando, sei lá, 4 ou 5 horas da manhã sem despertador e super disposto. Sabe? Não, vou pegar minhas coisas, vou embora, vou meter o pé na rua. Como tá falando aí, negócio, às vezes a gente é a parte do processo, mas na maioria das vezes a gente é a principal parte do processo. Sim. A gente é o principal agente influenciador da nossa vida. Se a gente não influenciar a vida da gente positivamente, fazer com que as coisas aconteçam, não vai acontecer. Gente para desacreditar o que mais tem aí. Tudo que a gente pretende fazer, quer fazer, o que mais tem a gente para dizer, não vai dar certo, não vai dar certo. Tu é doido, boy? Se não acreditar, irmão, quem é que vai acreditar? É louco. Se eu não acreditar, quem é que vai acreditar? Se eu que estou fazendo não estou acreditando, ninguém vai acreditar não. O primeiro a acreditar sou eu. Então, realmente, é massa isso. Quando a gente tem fé e quer fazer, e faz porque gosta, faz porque quer, que é uma missão que você tem. Irmão, não tem como não dar certo, não. É impossível, assim, eu sempre falo. Eu tenho algo dentro de mim e com certeza vai muito mais além do que eu quero. É realmente sobre espiritualidade, sobre Deus. Eu tenho uma fé inabalável, assim. A minha espiritualidade é muito bem reservada entre eu e Deus, sabe? A minha intimidade com Ele. Então, Deus quer pra gente o tempo todo, se você for ler a Bíblia, se você estudar um pouco, você vai ver que Deus quer que nós... que a gente viva, de fato, a melhor experiência da vida. Que a gente consiga ter uma vida próspera. Porque quanto mais você prospera, mais você consegue ajudar o próximo. Exato. Então, assim, não é sobre ter ambições, não é sobre você realmente pensar em acumular bens materiais. Inclusive, tem uma passagem da Bíblia que fala muito sobre isso, que a vida realmente só é uma passagem. Então, não é apenas você acumular o que está aqui, mas é você criar algo que você consiga transbordar na vida do outro. Então, como você pode transbordar na vida do outro fazendo o que você faz hoje? Isso tem a ver com legado, né? Isso tem a ver com a palavra do século, que é propósito. Sim, né? Exato. A gente vive hoje querendo entender qual é o principal propósito, qual é o meu propósito, e é que eu falo, e eu sempre falo para todo mundo, eu recebo muito essa mensagem, Taliane, eu quero me tornar influenciadora, porque isso é o meu propósito. Mas o seu propósito não tem a ver com você. Eu sempre falo que essa é a chave para você encontrar. Mas sim como você, com a história de vida que você tem, pode impactar na vida do outro. Sim. Isso é propósito. É você ter toda a sua trajetória, ter todo o seu legado, ter as suas dores e conseguir, de alguma forma, transbordar na vida de outra pessoa. E necessariamente não precisa ser apenas com recursos financeiros, mas com a palavra de apoio. Então, quando eu falo sobre influência, vai muito além de você divulgar uma marca, divulgar um serviço, divulgar um produto. É sobre você viver a sua dor, viver a sua experiência e conseguir, de alguma forma, impactar na vida de outra pessoa. Então, quantas mulheres a gente vê aí que já passou por um processo de alienação parental, de problema voltado para relacionamento abusivo e que se calam. Né? E quantas pessoas precisam da resposta daquelas mulheres para ter um passo diferente na vida. A inspiração, né? Com certeza. Então, influenciar não é apenas sobre ensinar algo específico para alguém, mas é você mostrar para aquela pessoa que, através da sua história de vida, aquela pessoa também pode ter um resultado diferente. Engraçado, né? Que a questão da influência, eu costumo dizer que tem gente que não leva a sério isso. Tem gente que tem a influência, tem o poder de influência e não leva muito a sério. É uma questão que pode ser até um pouco polêmica, mas é bom até pra gente discutir. Quando a gente fala sobre influenciadores e influenciadoras, né? Que
cujo conteúdo é coreografado, né? Sim. Danças e as famosas dancinhas e tal. E aí escuto muita gente falar assim, isso aí influencia pra quê? Né? Primeiro que é um tipo de conteúdo, não se pode negar. É um De tipo fato. de conteúdo. Entrete, tá certo? Sim. Agora, se influencia, aí é uma discussão também até um pouco técnica, né? Porque assim, eu sigo aquela pessoa porque eu gosto do que ela faz. Sim. Seja lá o que for que ela faz. Identificação. Me identifico, ou mesmo simplesmente gosto de consumir o conteúdo que aquela pessoa produz, né? E acaba que, por eu gostar de consumir, por eu seguir aquela pessoa, o lifestyle daquela pessoa, né? Eu acho que é isso que influencia, na verdade. Por exemplo, não é a dancinha que influencia, mas é o lifestyle daquela pessoa que está dançando que influencia, né? Porque as pessoas querem ser como aquela pessoa que está dançando ali. Pô, quero ganhar dinheiro fazendo dancinha. Eu particularmente não, porque a gente já tentou aqui já. Zé Paulo já quis me fazer dançar. Eu queria. Ganhar dinheiro dançando, tu é doido. Tem coisa melhor do que tu ganhar dinheiro dançando, bicho. Dançando é bom pra saúde. Mas eu vou falar pra vocês algo que, assim, é engraçado. Porque são várias visões voltado para isso. Porque, realmente, a dança é um conteúdo, tá? Eu não menosprezo, eu não... Pelo contrário, eu entendo porque eu também vivo da influência. Certo. Só que é justamente o que você falou, é um conteúdo de entretenimento. É Sim. diferente quando você tem um conteúdo de valor voltado para educação, voltado para algo que você pode trazer isso para dentro da sua jornada de pessoal ou jornada profissional. Então, a música, a dancinha, ela veio atrelada a uma nova geração. Certo, Que é a geração Z, a geração do TikTok, que surgiu, inclusive, com mais força na pandemia. Então, a gente consegue entender que esse universo musical, ele influencia principalmente na indústria da música. Sim, claro, claro. Então, a dança hoje, ela é um entretenimento. Ela pode não ter valor para outras pessoas, como sendo algo supérfluo, mas para a indústria da música, isso movimenta bilhões. Exato. É importante esse entendimento que realmente... as últimas músicas que foram as mais tocadas aqui no Brasil, 100%. tudo veio do... Gente, viralizou com dança, né? Pra vocês Viralizou terem com dança. noção, hoje, as empresas, todas as plataformas musicais e até cantores investem Isso. em influenciadores que para outras pessoas, é supérfluo, não tem conteúdo. É só uma dancinha. Para que eles façam a dancinha. Sim. E, consequentemente, essa dança influencie outras pessoas a também replicarem a mesma dança, tá? E aí a gente entra também na indústria musical voltada para rios viral, música viral. Qual é a música que tá em Tem alta? música que é criada, pensada isso, no viral, né? Isso. Então, realmente, assim, é algo que... Tudo que é novo espanta. Exato, Né? exato. Mas eu acredito que existe um preconceito muito grande, porque a arte, ela vem vivendo o preconceito desde o princípio. Exato. Desde quando arte é arte, a gente pega o teatro, A expressão artística, né? marginal, né? É marginalizada. Marginalizada. A gente pega o funk, a gente pega o hip hop, desde do primórdio. Isso. Toda a parte que a gente entende sobre cultura, sobre arte, ela é preconceitualizada. Então, a música também, as dancinhas também. Claro que, assim, se a gente for trazer um conceito sobre a letra da música, eu não concordo com muita coisa. E, principalmente porque tem muita música que faz apologia, que diminui o sexo feminino. Sim. Infelizmente, como ela tá em um cenário viral, que todo mundo tá globalizado, que tem acesso à música, para você ver, teve uma situação esses dias, o meu sobrinho, ele é muito dançarino, ele adora música, ele é muito musical. E a gente escuta muito louvor lá em casa. Sim. Olha que coisa. Mas, vez ou outra, ele pega o celular da minha avó vê muito Kawaii, que já é uma plataforma voltada para outro público, que não é geração Z. Já engraçado, são duas plataformas que tiveram força juntas, mas que tem público-alvo diferente. É verdade, né? é verdade. A minha avó assiste muito Kawaii, meu sobrinho vai lá e assiste. E aí tinha uma música que falava... Era uma dancinha bem contagiante, mas no final falava algo, uma palavra bem forte, assim, sexualizada. Certo. E ele ouvindo várias vezes. Aí, quando eu me toquei, eu disse pra minha irmã, tu entendeu a letra dessa música? Ele, inocente, não sabe, ele tem 4 anos. Sim. Mas
Infelizmente, eu acho que até isso pode ser um toque para as pessoas que produzem, que estão nesse mundo musical. A música que a gente cria hoje, ela tem muita influência sobre a geração que a gente está... A próxima geração. Exato, que a gente exato. tá fazendo, né? Os filhos dos teus filhos, os netos dos teus filhos. Então, a gente entende também que dentro do cenário do nosso passado, as músicas das nossas avós, enfim, tinha um sentido pejorativo. A gente curtiu El Chan, né? Banheira do Gugu. Boquinha da garrafa, Mas- né? Banheira do Gugu. Isso. Mas muita coisa era maquiada. E hoje em dia não. As Não coisas tá, são né? muito- não tem Explícito, essa- né, muito, cara? Tá. O pudor tá baixando. lá Parece Tá que é coisa do tipo assim, meu, vou botar, consome quem Consome, quiser, mas, pô, vamos devagar, porque o acesso também tá O muito problema, fácil. o problema é isso, que como hoje todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem um telefone na mão, as crianças estão tendo mais acesso à internet, então realmente não tá mais aquele lance de consome quem quer, Então, tá? não tem, até porque, assim, se a gente for pegar o consumo mesmo digital hoje, e quando eu dou consultoria para empresários, para influenciadoras, eu falo assim, gente, antes, quando você produzia algum conteúdo, algum material publicitário, você produzia para as pessoas enxergarem para frente. Sim. Hoje, você produz para as pessoas enxergarem para baixo. É. Então, todo material pensado em longo prazo tem que ser feito para que as pessoas consigam conectar com o celular. Sim. E o celular é uma forma, é uma plataforma, é uma ferramenta que você não tem controle. Diferente da TV, que tem novela Isso. naquele horário, que tem Sim. programa naquele horário. Então, programa menores para 18 anos, né? Sim, sim. Novela que não pode assistir, programa do Jô, antigamente. Sim, sim. Tinha não classificação, né? Tinha classificação etária. classificação. E Aham. assim, o conteúdo da internet não, porque ele é amplo, né? Não tem horário, não tem nada que tenha iniciativas para quebrar esse ciclo. Inclusive, os Estados Unidos tem alguns países que estão começando a bloquear acessos. Não sei Certo. se vocês viram essa Sim. reportagem. Mas tem muitos estados que estão vendo, países que estão vendo a repercussão que a globalização do conteúdo tem trazido para dentro da geração mesmo, Sim, das pessoas, sim. enfim, das crianças. Então, eu acho que quando a gente parte desse princípio, que hoje não é algo mais controlável, a sociedade deveria ter uma consciência maior sobre tudo que é feito e tudo que é postado. Né? Eu acho que a gente tá vivendo o momento do pico da... Porque toda grande, vamos dizer assim, toda grande revolução da humanidade, ela tem aquele gráfico, né? Ela começa aqui, vai crescendo, tem um Depois pico, volta. aí baixa para estabilizar, Sim. né? E eu acho que, eu não vou dizer nem sobre só a internet, mas eu falo sobre conteúdo para a internet. Eu acho que a gente ainda tá no pico. A gente não chegou no momento de estabilizar ainda. Nossa, Porque eu nem vejo esse momento ainda. mas é uma coisa muito distante. Mas eu acredito que vai chegar, porque vai aparecer alguém. E aí a gente tá falando agora de política. Sim. Vai aparecer alguém que vai querer botar esse controle no conteúdo, né? Uma mão invisível, né? Uma Quando a coisa gente assim. entra pra- Mas pra se você perceber, por exemplo, o YouTube, toda vez que a gente vai subir um conteúdo no YouTube, Tem ele trilhas. pergunta se é pra criança ou não. São Quem duas é o perguntas que ele público-alvo, faz. né? É. Quem é o Ele Menor, faz, ele menor, pergunta maior. se é pra criança sim ou não. É ou não, certo? Se for pra criança, aí ele já vai ter uma certa limitação na distribuição daquele vídeo. Se não for pra criança, ele ainda pergunta, mas é restritivo de idade? Tudo bem, não tá direcionado pra criança, mas o teu conteúdo tem coisa que não pode ser exibido pra criança, e aí você já cria meio que um filtro dentro da plataforma. Mas eu vou trazer um exemplo prático, Tá. curioso. Meu filho vai fazer 3 anos agora em abril, Sim. né? E ele adora YouTube e tal, Normal, né? Normal, super normal. Só que ele não assiste vídeo de criança, já vê que coisa louca. Ele gosta de ver vídeo de futebol, de videogame e tal. Então, vez por outra aparece uma Cai coisa alguma coisa, inadequada né? ali, sabe? Porque assim, mesmo tendo esse parâmetro de direcionamento de conteúdo, é muito difícil não cair algo ali. Porque E tem gente que burla também, né? Até Ah, porque existe o que a gente conhece como tráfego pago, como posicionamento. Então, hoje, essas empresas estão impulsionando o conteúdo dela para aparecer mesmo que seja involuntariamente. Isso. Agora, o YouTube, ele tem o YouTube Kids, né? Sim, Ele tem como você legal. aí tipo Controlar a idade.
No caso, os acessos que as crianças vão ter são em vídeos que realmente Sim. sejam classificados para criança. É aquele que Então, na hora que você vai subir, é o você que eu informa também que assisti é esse. para criança. Aí no caso, alguns anúncios que não sejam para criança não vai ser anunciado nesse tipo de vídeo. Então, uma forma de controlar no YouTube, pelo menos você ainda consegue. Eu digo porque eu tenho 2 filhos, os 3 são menores, né? Só que um é de 15 anos, então já tenho a noção das coisas. Mas os 2 menores, a gente precisa fazer esse bloqueio para que realmente eles só tenham acesso aos A gente vídeos também para faz criança, com o meu porque sobrinho. é E é importante. importante É legal vigiar, viu? porque, por exemplo, o YouTube Kids, para você entrar, ele pergunta se você é adulta, ele coloca uma conta de multiplicação. Né? Você tem acesso lá se você realmente é adulto ou não. Então, acho que sim, faz total sentido. Provavelmente a gente vai ver uma era que está vindo por aí, que vão ter alguns bloqueios voltados para regulamentação, voltado para a idade. Mas visando o jeitinho brasileiro, eu acho que isso realmente vai ser bem dificultoso. Principalmente porque a gente entra agora também no hype da globalização geral da tecnologia, que é o IA. Sim. Né? A inteligência artificial. Que ainda tá aprendendo, né? Ela ainda tá aprendendo. Entendeu? Então, assim, surgem novas profissões, a engenharia de prompt agora, que é uma engenharia para pessoas que querem aprender a como manusear as inteligências artificiais. A gente vem como, por exemplo, agora, uma nova inteligência artificial que muda a fisionomia, tem até passando na novela, né? Uma situação de uma adolescente que está conversando com alguém, está postando vídeo, tirando fotos sem roupa, e quando na verdade é outra pessoa por trás. E tudo isso é gratuito, gente. É muito triste você enxergar que, assim, que existem situações que pessoas usam daquilo para maquiar. Então, se a gente pega, por exemplo, um cenário de crianças, um conteúdo infantil, e que pessoas que fazem algo de má fé usam a inteligência artificial para maquiar aquilo, né? É realmente algo muito mais dificultoso para a gente trabalhar dentro do cenário atual. Chegando mais uns mimos aí chegando, ó. Tá vendo que coisa linda? Chegou mais um mimo, cara. Tá Da vendo? Gene, olha aí, gente. Doces da Gene, ó. Muito obrigado, viu, Gene? Pra vocês. Obrigado, Obrigada. gente. Valeu. Obrigado, viu? Doces da Gene. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no cartão, porque eu aproveito. Inclusive, dou um tempinho pra você também comendo, né? Gente, agora vamos todo mundo comer, porque essa carne vai ficar fria, tá uma delícia. Tá ótima, né? Mas olha, veio aqui, vê que coisa legal. Doces da Gene veio aqui deixar um mimo pra Taliane, nossa convidada. E aqui eles colocam o QR Code, né? Esse aqui é do Instagram. Já abriu aqui, ó. Qual é o Instagram deles, o arroba deles? Tá dando pra ver aqui? Visualizar direitinho? Tá estourando, mas vamos lá que eu vou dizer arroba pra vocês. Arroba doces, D-O-C-S, da Gene. J-E-N-N-I. Doces da Gene. Doces com C mudo, no caso, né? CS, né? Doces da Gene, com 2 N's. E o I. O nosso diretor, na edição, ele vai colocar Vai colocar lá a citação. Vai colocar a citação. Colocado direitinho ali pra vocês agradecer pegar. novamente aí ao Mimo, né? Que o pessoal trouxe pra gente bacana, aí. valeu. Doces da Gene, tá de parabéns, viu? A iniciativa aqui obrigado. foi providencial, inclusive, Inclusive né? o que a gente tá falando, né? A galera tá empreendendo aí, ó, e já tá com as redes sociais no cartãozinho. Isso já é um diferencial massa, né? Você consegue encontrar o pessoal. Total. E, gente, assim, é real quando eu falo sobre o poder do Instagram. E Sim. eu não falo só sobre Instagram, mas todas as plataformas digitais. Se a sua empresa hoje, independente de qual seja o segmento dela, ela não tá no digital, tenha certeza que a sua empresa ela tá obsoleta dentro do mercado daqui a algum tempo. Sim. Então, assim, e é sobre posicionamento, é sobre vitrine virtual, é sobre como você quer ser visto, é sobre o que você pode fazer para que a sua empresa seja vista de outra forma. E eu dou um exemplo muito básico, que a gente puxa para o nosso social mesmo. Assim, por exemplo, sua filha, né? Filho, né? Isso. Se você vai para um médico particular e esse médico ele é excelente, tá? Vamos supor que é um médico incrível, mas ele não tem rede social. A consulta dele, vamos supor que é R$300, tá? Uma consulta de um pediatra. Beleza. Você vai para outro médico que ele nem é tão bom como esse médico de R$300, mas ele é super bem posicionado no digital. A consulta dele vai para R$1.000. É verdade. Quem tem mais consulta? Aquele que tá melhor posicionado. Então, assim, não é sobre preço, é sobre
Posicionamento, né? Ô, Taliane, as pessoas que procuram você para questão da consultoria, né? Questão da mentoria e tal, assim, quais são os modelos não, quais são as áreas de atuação dessas pessoas? Então, atualmente, assim, diante do cenário de influenciador, a minha demanda reprimida sempre foi muito influenciadores. Certo. Então, eu trabalhei a todo momento com influenciadores para reposicionar, fazer construção de imagem, entender o que é um trabalho de influência. Então, eu tenho cursos voltados para como você se tornar um influenciador digital, como se profissionalizar. Olha aí, vamos entrar nesse negócio aí. É o trabalho da VDB, não é isso? Então, aí eu vou contar o que acontece em paralelo. Certo. Esse universo, que é de fato a comunidade que eu tenho além da influência, que tem o efeito blogueiro, é um curso que eu tenho voltado para fotos. Então, qual a foto ideal para o seu nicho? Eu tenho essa comunicação com influenciadores. Faço eventos, faço imersão presencial com eles para falar sobre o mercado, para atualizar. Então, se você é influenciador, já vai lá me acompanhar nas redes sociais. Isso. @Taliane Pereira. Exato. E aí, em consequência disso, eu fui entendendo uma demanda reprimida que existia muito grande. Qual era ela? Empresários, na verdade, empresárias, meu público-alvo, eu atinjo muito mais mulheres porque a minha comunicação acaba sendo para mulheres, certo? Mais direcionada. Então, empresárias que já tinham negócios, mas que não eram posicionadas no digital. Certo. E aí, por conta disso, surgiu a VDB Conecta também. Sim. O que é a VDB Conecta? A VDB Conecta é uma agência de marketing de influência. Hoje a gente trabalha diretamente para empresas. A gente não faz serviço para influenciadores, a gente não trabalha como assessoria. A gente trabalha para que as empresas entendam o que é o marketing de influência e para que elas comecem a trazer isso dentro do negócio dela. Certo. Então a gente faz todo o gerenciamento, toda a parte de mapeamento, de cash, de prospecção, de orçamento, de qual é o influenciador ideal para sua marca. E, em paralelo a isso, existem muitas empresas que chegam, mas que a ideia principal dela é que a dona se torne uma influenciadora também. Sim. É a marca dela. Ela vira a imagem da empresa, vira a né? imagem da empresa. E aí entra a minha consultoria, que eu tenho uma consultoria tem tanto a consultoria pontual e tem a mentoria também, que é do ponto A ao ponto B, que é a mentoria Posicione-se, onde eu ensino aquela empresária como ela deve se posicionar. Sim. Inclusive, hoje eu encerrei um ciclo de uma mentorada que ela é funcionária pública. Olha a história dela, que é muito legal. Ela é funcionária pública, empreendeu ano passado, abriu uma loja, só que o perfil dela não comunicava nada disso. E nesse processo da mentoria, a gente descobriu a dor dela principal era se tornar influenciadora da marca dela. Ela queria, de alguma forma, converter venda para a marca dela. Sim. Tentando introduzir dentro do negócio dela, do trabalho atual, porque a moda dela é de moda executiva, voltada para business, enfim. Então, encaixava um pouco com o serviço que ela tinha hoje, o trabalho que ela fazia hoje, na parte de trabalho como servidora pública. Certo. Mas dentro da mentoria a gente descobriu que ela não queria isso. Ela não gostava de falar sobre roupa. A gente fez desafios, fez atividades que ela descobriu que ela não gostava de mostrar o look. Olha que coisa interessante. E a gente começou a fazer um posicionamento diferente. O que é que ela gostava de marketing digital? Sim. O que é que ela gostava do digital? Ela gostava da empresa dela estar presente no digital. Sim. Então, a gente fez toda a curadoria, todo o reposicionamento e acabou que dentro desse cenário a gente encontrou uma solução. Qual seria a solução? Ela é formada em Direito, então ela comunica muito com advogados. E a empresa dela, a loja dela é de moda executiva. Então, ela vai ensinar marketing digital para advogados, só que ela vai usar o posicionamento dela, as roupas dela, como uma forma dela conseguir converter venda para o negócio. Bacana, ver. Tem que fazer um trabalho meio que até de psicólogo. Você tem que entender a mente do cliente. É isso. Onde é que tá aquele lance do cliente, assim, pô, aquela, não vou dizer fraqueza, mas onde a dor, onde né? é a dor do cliente, entender a dor do cliente para poder desenvolver. Assim, é muito realmente, legal. acaba que é um coach, assim, é um processo de autoajuda, porque no depoimento foi muito lindo, assim, o depoimento que ela gravou falando pra mim. Ela disse: Taliane, eu não conseguia me enxergar antes como eu me enxergo agora. Inclusive, a gente fez trabalho presencial. A gente fez um processo de fotografia, um direcionamento de poses, com foto pro nicho dela. Ficou excepcional. Eu vou mostrar pra vocês depois. Inclusive, vai ter lá no meu Instagram o resultado de antes e depois do perfil dela. Parece outra pessoa. Uau. Assim,
surreal. Você... É uma transformação, né? Muito. Então, assim, o que ela trouxe pra mim, ela falou, eu queria algo, eu pensava algo sobre a internet, eu tinha vergonha do meu perfil, eu não sabia o que fazer com a minha loja e você me deu todo o direcionamento de respostas que estavam em mim. Então, ela disse, é muito mais do que uma mentoria. Inclusive, ela falou para mim que queria, eu não tenho hoje um modelo de mentoria a longo prazo, mas está desenvolvendo, porque todas as pessoas que entram dentro da mentoria quer uma mentoria mensal, quer um encontro mensal, quer continuar naquela tipo um acompanhamento, né? É uma assinatura, e aí a gente já está pensando em como a gente vai fazer para trazer isso para dentro de uma realidade, porque já existe. Então, todas as pessoas que passam pelo processo de mentoria, elas percebem que é muito mais sobre o Instagram, é sobre propósito. Sim, exato. Vê que coisa, né? O marketing digital, nesse caso dela, vai ser a ponte, não é isso? É a ponte. Que é o que ela tem expertise de falar, é o que ela gosta. E assim, é muito importante quando a gente faz um processo de mentoria, porque você descobre o que é que eu gosto de falar. O Instagram, ele precisa ser legal, ele precisa ser interessante, não apenas uma obrigação. Claro que todo mundo é adulto e vai fazer também o que não gosta, né? Não tem como. Tem coisas que você faz que não, eu não quero, mas tenho que fazer. Tem que fazer. Mas assim, quando você vive aquilo na sua realidade, é muito mais fácil. Se você já conversa para advogados, por que não se reposicionar de uma forma diferente, com intencionalidade? Exato. Esse é o segredo. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que é pessoal, tá? Casa de ferreiro, espeto de pau. Porque, assim, as redes sociais da Kili, ainda, eu vou falar... Tá meio cansada. Aparece uma coisa lá a cada 2-3 meses, sabe? E eu tenho essa mentalidade, tipo assim, pô, mano, tem que pensar, tem que criar lá mas eu vou falar o que lá e tal. Mas isso antes da mudança que ele está se tornando hoje uma empresa que é uma incentivadora, né? Chega pra Cacatuador que a gente vai resolver e vai ver um caminho, né? Botar você nos trilhos, né? E aí eu já penso mais assim, tipo, não, vou ter que sair falando de coisas que eu vou falar nos atendimentos. Não é. Né? Você tem que usar a tua experiência profissional e tem que passar aquilo. Exato. Isso pode também ser um conteúdo para Instagram que isso é o conteúdo. E outra coisa, como é uma coisa assim que vai ser natural do dia a dia, então a pessoa acaba vendo motivação para poder fazer. Antes era puta é foda. Mas quando tem aquele lance da obrigação, né? Tudo que é obrigado é chato, né? Quando tem é uma coisa curiosa quando você tá fazendo o que você gosta, quando você decide virar a chave do tipo assim, agora eu vou trabalhar com o que eu gosto e tal, vou passar uns perrengues, mas eu vou. É que quando vira uma obrigação, aí você já torce o nariz. Sim. Gosto muito de jogar videogame. Pô, eu jogo videogame pra caramba, velho. Eu jogo até quando não é pra jogar. E aí, eu vou virar streamer. Vou streamar e tal. Vou meter essa onda lá, E eu jogo muito futebol, jogo corrida e luta, né? Aí, algumas vezes participo de uns campeonatos e tal. Aí, isso na pandemia, na época do isolamento e tudo, antes do meu filho nascer, inclusive. E um pouquinho depois dele nascer. Tava ali streamando, só que eu não streamava, não fazia live sempre, né? Mas eu tinha que estar alimentando a rede social de alguma forma. Aí eu queria produzir conteúdo e tal, aí já criei uma agendazinha, tal, uma pauta, um editorialzinho e tal, só que daqui a pouco virou um trabalho. Pera aí, calma. Não. Ela tá virando obrigação já. Todo dia tem que estar postando uma parada aqui e tal, que não sei o que. Resultado, deixei pra lá. Né? Mas o problema também tá muito nisso, porque a gente acha que porque a gente tá fazendo o que a gente gosta, tudo ali vai ser bom, e não é assim, não. Vai ser suave, tem obrigação, né? tem as partes chatas. Diversão, né? Meu irmão, eu trabalho com música. Bicho, eu sou apaixonado por música, estudei música, é uma coisa que realmente eu me via trabalhando realmente 100% com música. Só que também tem coisa chata que tu tem que fazer. Nem tudo. Às vezes você só vê a parte de cima do palco. Mas pra chegar até lá, tu tem que fazer alguma coisa, tu tem que ensaiar, tu tem que estudar.
tu tem que se aprimorar no instrumento. Entender Então, do e mercado, muitas vezes se isso é chato. atualizar, E muitas vezes isso é chato. Então, não tem pra onde correr, não. Tem que ir com vontade e fazer. Vontade. Boa, cara. E é exatamente isso, assim, para qualquer área que seja a atuação dentro do digital, dentro do seu negócio, dentro do que você vive, você precisa entender que quando você vive do digital, vive da influência, você é seu próprio chefe. Sim, Então, quando você tem esse auto-boicote de, não gosto não de fazer isso aqui, não dá. Isso é mais uma forma de você pausar o que você poderia progredir, sabe? Então, eu sempre falo para todo mundo, você trabalhar com marketing de influência, você entrar para o digital, você realmente se enxergar como uma empresa, você fazer isso acontecer, o seu resultado só depende de você. Sim, Sabe? sim. Então não tem como ser um mar de flores. Eu passei, por exemplo, quando vocês falaram de dancinha, eu lembrei, eu fiz uma publicidade uma vez para uma marca. Inclusive foi no TikTok, uma plataforma de música, de streaming. E eu tinha que fazer uma dancinha para divulgar uma playlist nova deles. Certo. Eu não sou de dança. Gente, eu fiz essa dança 40 vezes. Caramba. Porque eles queriam que eu fizesse um reverso. O reverso eu tô ligado o que é. Não, Cara. Imagina chegar nessa situação pra gente ter que fazer um negócio Se eu desse. fizer o reverso, eu inverto e fico. 40 vezes. Uau. E é engraçado, porque assim, era um trabalho, era uma publicidade super bacana. Foi um ia cardio, ganhar né? dinheiro. 40 vezes foi um Eu cardio, fazia foi um cardio. tudo, gente, dançando, Caramba. fazia tudo. E aí, quando eu falo pra vocês que realmente é uma profissão, sabe? Sim, sim. Porque é muito difícil. Não é De fácil, verdade. não, é? E a menina do comercial, da marca que tava falando direto, ela tá falando diretamente comigo, inclusive, não foi nem com assessoria. Ela disse, Taliane, eu tô passada com o seu empenho, porque a gente já reprovou mais de 30. Uau. Eles reprovaram todos os conteúdos que eu mandei, foram reprovados. E aí dentro do marketing de influência existe muito isso. Sim. Tem conteúdos que a gente... Como é que funciona, assim, na prática, tá? Para que vocês entendam. A marca, quando contrata a gente, normalmente ela passa um direcionamento, passa um brief do que é a campanha. Certo. E aí, quando a gente recebe essa campanha, dependendo de qual é o seu modelo de negócio, eu, por exemplo, participo de todas as minhas reestruturação de briefing, porque eu Sim, tenho minha sim. comunicação individual. Então, as marcas se adaptam a como é a minha programação. Então, por exemplo, agora eu fiz uma publicidade recente, a marca mandou o briefing, eu monto o meu roteiro, devolvo para a marca, para que ela veja a devolutiva e aprove. Aprovou, a gente vai para a parte de captação. Sim. Só que aí na parte de captação tem uma fala errada, ou às vezes, por exemplo, eu fiz agora para uma rede de farmácia. Sim. E eu não poderia falar remédio, era medicamento. Sim, É verdade, tem disso. Tem muita coisinha que às vezes é imperceptível para quem tá vendo, Sim, mas sim. para quem tá fazendo e para marca é muito importante. Então isso a gente gravou o conteúdo todo. No final da última gravação, que eram 3 takes e cenários diferentes, a gente viu que essa primeira palavra do primeiro take estava errada. Putz. Caramba, tinha que fazer tudo. Tem que fazer tudo de novo. E assim, isso acontece muito. Aí edita, manda pra marca, a marca reprova. E eu já tive uma publicidade que eu fiz pra uma marca de chocolate, inclusive uma marca bem grande dentro do mercado. E eu não podia morder o chocolate, que era de amêndoa. Eu tinha que comer a amêndoa toda na boca. E nisso eu gravei, não mordi, mas o chocolate tava meio que quebrado. Sim. Eita. Então, esse conteúdo eu tive que regravar 4 vezes para a marca aprovar. Caramba. Então, assim, são 4 retrabalhos. Sim. Um dia todo, ou mais até. Eu já tive publicidade de dividir em 2 dias, em dividir, setorizar, fazer tudo certinho, criar o briefing, montar roteiro de gravação, porque às vezes o que está no briefing não é o que vem para a gravação de visual, né? De Sim, cena. sim. Então, assim, é um grande processo, porque quem está pagando, quem está ali como a empresa, ela quer também algo diferente. Sim, ela claro. Ela quer algo profissional. E quando eu falo profissional, não é só sobre a gravação de conteúdo, mas o que tá ali no script, o que pode falar, o que não pode ser falado, a roupa que pode ser usada, a roupa que não pode ser usada. O processo, né? Existe um processo. O processo. Aí pra chegar lá o bonitão alecrim dourado, né? Do outro lado da TV e falar assim, isso é uma moleza, essa galera aí ganha mó dinheiro fácil. Eu peço até desculpa, porque
Algum momento eu já Não, falei, algum momento eu já falei. Eu já fui desse de falar isso. Ó, beleza. Não, na internet, aí você passando assim os stories, as coisas, aí você vê a galera. Não, gente, eu tô tão bem cansado aqui. Gravei dois stories, gravei não sei o que e tal, passei o dia. Aí você disse, porra, gravou 2 stories. Filha, porra, pera peguei aí. o celular. Meu irmão, mas Pô, você não sabe O processo que que é, tá ali velho. por trás. Você não vê o trabalho que é. E é de fato, assim, pra você trazer isso pras pessoas, que realmente existe um trabalho por trás, ainda é muito difícil. E principalmente na geração que a gente vive hoje, como eu disse pra vocês, que a gente tem muito mais influenciadores do que outros tipos de profissionais. Sim. As pessoas marginalizam muito ainda a profissão. Sim. E principalmente no Nordeste, a gente tem um número muito relevante voltado para as empresas e qual o orçamento das empresas elas investem aqui. E se a gente for comparar, existe uma disparidade muito grande sobre o Sudeste, enfim, e como é a precificação de um influenciador aqui no Nordeste. Eu falo isso vivenciando isso na prática mesmo. Sim. E até para as empresas, eu como agora tenho uma agência que a gente trabalha com as empresas, não é apenas oferecer o serviço do marketing de influência, é reeducar a empresa sobre o que é o marketing de influência. Convencer a galera de que... Que muitas vezes é uma galera travada. os cara... E aí você pega empresas que são grandonas dentro do mercado, bem posicionadas fisicamente, mas que o digital é péssimo. Tipo assim, não, por exemplo, esses dias eu estava em um evento da Braspress, que é voltado para bares e restaurante, e eu acho que é assim a sigla, não me recordo se eu falei certinho. Uma menina que eu conheci, ela tem uma marca bem famosa que vende para atacarejo, para grandes atacados. E ela falou, o meu público-alvo não é o cliente final. Porém, a nossa empresa, ela é muito fraca no digital. E esses dias eu estava vendo um atacarejo que a gente trabalha, que a gente vende para eles, e eles estavam mostrando o processo de posicionamento da empresa dele, apresentando as metas. E é bizarro o quanto eles investem em marketing. E eles não precisam. Eu disse, se eles... Você acha que não precisa e vai virar você. A gente tinha muito o conceito da Coca-Cola, né? A Coca-Cola se vende sozinha, mas e aí? Não, mas a Coca-Cola todo ano faz campanha. Todo ano tem o caminhão da Coca-Cola com o Papai Noel passando. Os caras não mas deixam, até né? marketing de influência. Eu já fiz muita publicidade para Coca-Cola, já trabalhei com publicidade mesmo. Coca-Cola. Tô aqui, viu? Olha Me aí. nota. Já fiz publicidade para eles, para um grupo, né, que é o Grupo Solar, que tem todas as bebidas no geral. E eles investem muito em marketing de influência. Muito, muito mesmo, assim, em tudo. Em ações, em patrocínios, em publicidade. Então, é uma empresa que, para que o que outras pessoas acham que não precisa, que não tem necessidade, se vende sozinho. Uma marca desse tamanho, né? Mas investe. Então, assim, não é sobre não fazer. É ir com o que o mercado está pedindo. A constância também, né? 100%, sempre então, tá fazendo, né? E se a gente pegar dados concretos, assim, tem um recente que eu vi, eu acho que, não me corrija se eu estiver errado, foi até pela Spark, que 72% das pessoas, dos brasileiros, já compraram algo ou consumiram por indicação de algum influenciador, por alguma pessoa que influenciou. E se a gente pegar a população no geral, quase 50% da população olha através de algum influenciador, olha através de alguma pessoa se aquilo é de qualidade ou não. Sim, sim. Não, o mercado conteúdo, trabalha muito em cima disso, né? O mercado trabalha muito. Eu sou consumidor de cerveja. Inclusive, eu sou sommelier de cerveja. E tem uma coisa que acontece muito, e eu vejo muito hoje na internet, principalmente no Instagram, que eu acho que hoje é a rede social que eu mais utilizo. A questão sobre o lance da cerveja ser boa ou ser ruim, pela questão de ser puro malte ou ter adjunto. Certo. E tipo, a galera usa muito esse lance de que a gente, na parte de cerveja, a gente usa como puro marketing. Porque esse lance do puro malte só existe no mercado brasileiro. No mercado de fora do Brasil, não se usa a cerveja, ela tem escrito puro malte. Mas tipo, não se usa como parâmetro de ser boa ou ser ruim. Então, tipo, os caras pegaram essa onda do puro malte pra poder e vender massificaram aqui para vender como se fosse uma cerveja mas de não qualidade. É o parâmetro. Não é o parâmetro. Existe cerveja de puro malte que não tem uma qualidade tão boa como muita cerveja que não é isso puro malte. Verdade. Isso Tá é ligado? bem verdade. O mercado usa muito esse lance do marketing, do posicionamento, de como se posicionar para influenciar os consumidores. Tanto que hoje em dia
a maioria das pessoas só consome cerveja por um malte. É verdade, tem um negócio, né? Uma coisa mesmo que se não for... Não, só tomo se for não por um tomo malte. se for Pilsen. Se não for por um malte, eu não tem tomo. esse negócio. Essa daí tem arroz. Que tem arroz eu não tomo. Mas o cara no almoço comeu o quê? Tu comeu arroz, porra, no almoço. Mas tu não toma cerveja que tem arroz? Tá ligado? É uma coisa que... Então, falou cerveja de arroz, eu me lembrei de uma cerveja japonesa chamada Kirin. Sim. Ela tem um negócio de arroz? Tem uma parada lá, né? Se eu não me engano, hoje eu acredito que ela seja a cerveja mais consumida do mundo. Sério? Aqui? Dentro as 5 cervejas mais consumidas do mundo, 3 é chinês, pô. 3 Caramba! é chinês. Os caras consomem cerveja. E a maioria delas tem... E pode beber cerveja na China? Marque. Não pode. Sabia não. Sabia não. Eles consomem muito cerveja. Eles são grandes consumidores de cerveja também, porque o país é gigantesco, né? E tem o lance do arroz, porque querendo ou não, o maior cereal que eles produzem lá é o arroz. É o arroz. Então, entra no meio de produção. Ô, Taliane, de fato confirma isso, né? O que a gente tava falando a todo momento, que é isso, as pessoas se conectam com pessoas. Então, quando a gente traz uma informação ou algo que às vezes nem é real, por alguém estar falando, aquelas pessoas vão ser influenciadas por aquilo. Sim. E aí eu tava olhando aqui para confirmar o dado para vocês, mas de fato, 76% dos consumidores já compraram um serviço ou um produto devido a alguma recomendação de um influenciador digital. A profissão influenciador é isso mesmo, ele influencia. Ele influencia. Ô, Taliane, você é empreendedora, né? Mentora. Você tem a VDB, certo? A Deluxo. E você vive? Você vive? Você tem tempo pra, sei lá, tipo uma academia? Fazer alguma coisa da vida. Um yoga, sei lá. Joga videogame? Como é que divide o tempo, cara? Tá, meu Deus. É complicado, assim, porque a minha vida é o meu trabalho. Sim. Pode ser ruim para algumas pessoas ouvir isso. Para mim é prazeroso, mas foi um grande divisor de águas em vários momentos da minha vida sobre até que ponto isso é saudável para mim, né? A gente entende que, principalmente a autocobrança, por eu enxergar que eu sou a dona dos meus resultados, eu preciso, quando você empreende, o seu resultado depende de você, né? Então, eu já passei por fases em que eu só pensava em trabalhar. Então, hoje eu consigo, de fato, separar de fato, importante o que é viver isso. e o que é que eu preciso estar apostando de verdade. Sim. Então, eu vivo, tá? Eu consigo viver, eu viajo, eu tenho meus momentos. Eu tenho o estilo de viagem para monetizar. Eu faço, inclusive eu vendo eu tenho um infoproduto que é o Monetiza, tá ali por aí. E esse Monetiza eu ensino como as pessoas podem monetizar as suas viagens. Certo. E aí, eu tenho viagem para monetizar, eu tenho viagem de lazer onde eu só posto bem pouquinho, assim, só pra... Porque existe a comunidade, né? As pessoas acabam sentindo falta. Onde é que ela tá? Como é que ela tá? O que é isso? Então, eu preciso dar satisfação de verdade. É bater no ponto ali todo dia. Né? Tipo, passar um recibinho de vez em quando também, né? E tal. Isso aí, no caso, é teus seguidores, né? Essa turma é a galera querendo saber o que tu tá fazendo. Isso, é real. Mas, assim, eu já passei por muitas situações que eu precisei repensar até que ponto isso é realmente saudável. Até onde vai abdicar de viver momentos offline para estar 100% online. Sim. Então, assim, hoje eu, apesar dos pesares, eu realmente trabalho muito e, como você falou, é prazeroso. Às vezes eu nem sinto que eu tô trabalhando, eu fico ali, porque é muito bom. Fazer o que você ama é muito legal. É verdade. Assim. E vicia, e mano. Vicia, chega uma hora que você só faz isso e tá lá milhão, assim. Mas eu senti, assim, eu tive alguns impactos na vida. A vida pausou, por exemplo, recentemente, em dezembro, a minha mãe passou por um processo no Natal. Minha mãe foi internada. E logo em seguida a gente descobriu um diagnóstico de câncer no intestino. Eita. E, assim, foi um baque para mim. Porque eu tinha minha vida toda planejada para o primeiro semestre e eu precisei parar tudo para cuidar da minha mãe. Então, assim, isso emocionalmente, a todo momento, como eu tenho
Deus muito forte dentro da minha vida, minha espiritualidade, eu tava tranquila. Eu sou investidora também, então tinha minha reserva de emergência lá e eu consegui manter, tipo, tudo bem passar 6 meses para trabalhar, porque eu me preparo financeiramente para isso, mas a todo momento eu tinha autocobrança. Como é que eu vou parar de trabalhar? Né? E aí eu me vi em um cenário que eu realmente entrei em um processo de fuga sem descobrir. E quando eu estava fazendo uma mentoria, eu também sou mentorada. Eu aprendo com outras pessoas porque eu amo esse processo de ensinar para o outro. Sim, é muito legal. E aí a Andressa, que é minha mentora de PJ, a gente estava conversando e eu disse a ela, eu tenho as minhas rendas que são passivas, independente de eu estar fazendo algo ou não, mas eu percebo que eu estou naquilo ali. O que é que está acontecendo? Eu não estou conseguindo progredir, a gente já está evoluindo, minha mãe já está fazendo quimioterapia, tudo. Ela, Taliane, o que é que está sendo feito? Eu disse, eu não consigo fazer algo diferente. Eu parei. Ela disse, porque o seu corpo parou, a sua mente parou. É por isso que muita gente, muito coroa, né? Quando aposenta, meio que desce ladeira, assim, né? Porque você para precisa aquele ritmo, precisa né? estar em atividade, a cabeça da gente precisa estar ativa, precisa estar aprendendo, precisa estar fazendo alguma coisa. Senão realmente a pessoa realmente envelhece. É dessa forma que envelhece. Eu acho que o segredo de tudo, falando para vocês, é o autoconhecimento. Sim. Acho que quando você investe de verdade para se conhecer, para saber quais são as suas dores, quais são os seus limites. Por exemplo, eu passo por um processo de autoconhecimento muito grande, eu invisto de verdade nisso, eu faço curso de inteligência emocional e etc. Para eu conseguir estar bem, até porque eu vivo pro digital, a minha vida é 100% para isso. Então eu tô à mercê de tudo. Se acontece alguma situação como essa, todo mundo sofre junto comigo, porque realmente eu criei uma comunidade dentro da internet. Sim. Então, quando você tem esse nível de autoconhecimento, você consegue... Tá, mas espera aí, eu preciso realmente cuidar de mim agora. Eu entendi que eu estou nesse processo de fuga, então o que é que eu vou fazer para fugir desse processo de fuga? Como eu vou me cuidar? Então, eu acho que o segredo de verdade de você ter multicarreiras, de você empreender em diversas áreas, trabalhar com o digital, é investir em autoconhecimento. Porque mesmo você investindo, você vai ver que vai ter situações que não estão fora do seu controle, como essa que aconteceu comigo. De entender que eu estava em um processo de fuga muito lá na frente. Já tinha passado 3 meses e eu estava ali, 3 meses, a minha mãe já estava em processo de recuperação e mesmo assim eu estava parada, eu estava estagnada. Porque a minha mente já não conseguia mais entrar na outra frequência. Então, quando você começa a entender sobre esse processo de autocontrole, de autoconhecimento, o quanto isso é importante para a sua vida, tudo muda, sabe? Então, acho que eu falo para todo mundo, a internet é realmente algo que você precisa porque não é o futuro, é o presente. Isso. Mas você também precisa viver, porque a sua vida não é o futuro, é o presente. É o presente, exatamente. Taliane, quando uma empresa quiser procurar você ou a VDB para poder fazer alguma campanha, alguma ativação com marketing de influência, como é que a pessoa chega até você? Qual o processo? O que precisa fazer? Aqui, diretamente aqui pra Isso mesmo. Se você quiser contratar a minha empresa para trabalhar com marketing de influência, ou se você quiser se posicionar no digital, se você é empresário, eu vou deixar para vocês o Instagram aqui da minha marca, que é a VDB Conecta, a agência. Lá tem um contato na bio direcionando, tá? Se você é influenciador, você também pode entrar em contato com a gente lá. E caso você queira me contratar como influenciadora, lá no meu perfil, @THALIANE, Taliane Pereira. Lá também tem um link na bio com o meu contato comercial da minha equipe e um e-mail para vocês mandarem a proposta comercial de vocês também, tá? E claro, quiser ficar lindo assim, usar um look T-Luxos, vai lá no Instagram da minha marca. Boa! @T-Luxos, tá? A gente vende moda feminina. A ideia é você se vestir para ter luxo, independente de qual seja a sua renda, a sua receita. O nosso prazer é fazer você se sentir bela. Boa! Tem que entrar na área masculina também para ver se pra estão ver organizada se na gente aqui. Fazer você ter luxo, né? Vê que coisa curiosa. Zé Paulo tocou numa situação interessante, porque eu adoro camisa de futebol. Desde pequeno, desde criança. E às vezes eu vou sair com a minha esposa, né? E o Heitor. Aí
bota uma camisa de... Ela Não fica creio. brava. Camisa de futebol pra casamento. Pra camisa de casamento, futebol, pra formatura, camisa de igreja, futebol, tudo. velório, pra quase tudo. Se não for de time, é de marca esportiva. Sabe? Mas assim, é uma coisa que eu gosto. E ela, quando me compra roupa, ela compra roupinha organizada, né? A bermudinha, a Alinhada. camisa alinhada e tal, não sei o quê. E eu só uso pra sair com ela. Aí de uns tempos pra cá, quando vai sair com ela, aí eu boto a roupa que ela comprou. Mas assim, eu não tô com ela, é camisa de time. Até pra trabalhar, mano. Às vezes eu vou trabalhar, tô com camisa. Hoje aqui eu tô trabalhando de camisa de time, né? Mas invista no mercado masculino. A gente precisa. A gente precisa precisando. disso, porque realmente a gente tá meio cansado. A gente precisa. E a visão feminina, quando a gente fala de estilo, Sim. sabe? De se vestir e tal. Até para o homem também é uma coisa legal. Eu vou ser honesto que eu não tô falando aqui do cropped, tá? Eu não pretendo entrar nessa onda do cropped masculino. Esse novo hype que tá surgindo, Não, eu tô fora dessa também parada não aí. curto muito, não. Mas assim, você ter a visão feminina pro homem, porque ela vai indicar o que ela gostaria de ver no homem, né? E a gente vai meio que inverter um pouco o vetor, né? Que antigamente a moda era o homem, a visão que o homem queria ter da mulher. Aí as roupas eram mínimas, né? Jogo de videogame, você vai comprar uma armadura pro teu boneco masculino, cobre dos pés à cabeça. A personagem feminina só cobre As partes necessárias. Pois é, entendeu? Então a gente precisa de uma visão feminina pra moda masculina. Dando um insight aqui, viu? Às vezes pode, de repente sai alguma coisa. Taliane, gostaria muito de agradecer você ter aceitado o convite, ter vindo até aqui, né? Espero que a experiência tenha sido bacana. E eu tô falando agora em nome do Matheus, né? Eu tô falando Que em nome do Matheus. O diretor tá ali, ó, focado. Tá ali, Matheus. O Mr. Montarois aqui é o que faz as coisas acontecerem também. Queria te agradecer. Dizer que, particularmente, né, a gente ficou assim encantado em ver como você cresceu, né? Você está construindo um império, né? E é uma coisa que não vou dizer que qualquer um pode fazer, mas qualquer pessoa que tenha a mesma determinação que você teve pode chegar a ter os resultados, entendeu? Então, é mais também um desejo de parabéns, sabe? Porque você construiu e onde você está hoje, entendeu? Em nome da equipe, agradecer mais uma vez. E Zé Paulo, algumas considerações? O que eu acho massa, assim, a gente estava estudando para poder... A liçãozinha de casa. Fazer uma liçãozinha de Pra casa. entender, né? E a gente estava vendo realmente que tu és uma influenciadora digital e tu usa a tua influência muito positivamente. E que isso, pelo menos do que eu vejo, não se vê tanto. Então isso eu achei uma coisa muito boa. E realmente a conversa que a gente teve aqui mostra isso, que tu realmente tem uma coisa positiva que realmente influencia na gente e influenciou até a gente aqui hoje. Exato. Que legal. Pensando como empresa também, eu acredito que depois desse Muitos episódio de insights. hoje, a gente vai começar a pensar melhor como nos posicionar também na internet. Posiciona. Por que não com influência, Com né? influência. Por que E não? realmente, obrigado, mesmo com esse monte de coisa, um monte a fazer, empreendedora, mentora, tudo isso, ainda se dispôs a estar aqui com a gente Isso. numa hora dessa. Vê, que horas são hoje? Vai dar 8 horas da noite 7h50 já. da noite. Vamos usar uma carninha hétero. Muito obrigado mesmo por ter aceito o convite da gente e ter vindo também sem frescura nenhuma. Cara, Gente, eu que agradeço, valeu. assim, quando eu recebi o convite, o primeiro áudio que você falou, Taliane, a ideia realmente é que a gente consiga impactar outras pessoas, inspire outras pessoas. Sim. Eu não hesitei em recusar, porque eu acho que eu sei onde Deus me colocou, eu sei onde eu estou e eu sei onde eu também posso chegar. E se eu tenho influência, por que não influenciar? Sim. Né? Exato. Então, é como você falou, eu realmente vivo da influência de um formato diferente e é o que eu quero propagar para o mundo, é o que eu quero que as pessoas entendam sobre o que é um influenciador, o que é um marketing de influência, como isso também pode ser uma profissão, mas como isso pode ser um estilo de vida. Sim. Então, quando eu acordo, eu tenho o meu
o meu movimento com a minha comunidade, que é mais um dia, mais uma oportunidade, 7 glórias. Então, as pessoas que estão dentro da minha comunidade já sabem o quanto isso é a minha linguagem para que elas se aproximem de Deus, para que elas se aproximem do que é a vida, que todos os dias é uma nova oportunidade. Sim. É mais um dia que a gente tem para fazer diferente. Então, se eu, que tenho 24 anos, construí o que eu construí hoje, tenho o império que eu já estou formando no passe de formiguinha, as coisas estão acontecendo, Deus está me abençoando, quem dirá você que está aí do outro lado, né? Então, o que eu falo sempre para todo mundo, tudo é treinável, basta você querer e fazer acontecer, porque seu resultado só depende de você. Massa, show de bola. E para fechar... Glória. Glória, 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 glória. Como é glória? Glória, 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 glória. Sente glória. E aproveitando o ensejo, eu gostaria de agradecer novamente ao Parrilha. Chega aqui batendo aqui, pai. Parrilha 8187, do Matheus Giordani e do Luciano Berca, que... Bom, já chega a ser chover no molhado, mas nunca é demais lembrar que são pessoas que estão acreditando no projeto desde o início. O Parrilha 887 fica na Gaspar Regueira Costa, em Boa Viagem, número 200, próximo ao Centro Esportivo do Santos Dumont. É o lugar onde você vai comer a melhor carne que você possa imaginar. É uma coisa assim extraordinária, tá certo? Cerveja gelada, assim, você chegar, cerveja mofando. Nossa, é sinistro de bom, sabe? Programação musical muito legal, muito bacana. Sexta, sábado e domingo. Sexta-feira com BKS, sábado com Samba Prime e domingo com Benção do Cavaco, tá certo? Então siga nas redes sociais, @Parrilha8187 e troca uma ideia com o Matheus lá, que o Matheus vai estar sempre disponível. Em casa, né? Não, pai? Gostaria de agradecer a Jet Clean Serviços na pessoa do José Vieira e na pessoa do José Paulo. Do José Paulo Vieira. Agradecer que também, assim, querendo, a gente sabe que a gente não teve contato com o Vieira, né, durante esse tempo, mas a gente sabe que ele apoia, porque ele apoia tudo, toda a maluquice que a gente faz ele apoia. Então, eu gostaria de agradecer bastante a Jet Clean Serviços. Gostaria de agradecer a Aquile Brasil, a me agradecer também. Que é impossível não dizer isso, mas enfim. Que uma empresa de desenvolvimento que também acaba abraçando esses projetos e criando um ambiente de entretenimento legal, uma produção de conteúdo bacana, tá certo? Agradecer ao nosso diretor, Mr. Montaroyos, que tá aqui com a gente. Arrasando, comendo pãozinho de alho. Com pãozinho de alho. Vegano na churrascaria. Vegano se aventurando na churrascaria, mas ele não cede. Ele não cede a pressão. É muito fiel. Segue a risca. E segue a risca. E por falar em seguir a risca, siga-nos nas redes sociais. @Só Não É Um Podcast. Inscreva-se no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. Deixe o seu like ou dislike também, né? Deixa o like, dislike não. Se for pra deixar dislike, não faz nada. Só assiste e pronto. Ou então xinga lá, fala assim, esses caras são feios pra caramba. Não, isso aí não é mentira, não. É porque é dado de engajamento. Engaje. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, tá certo? Tem uma sugestão de pauta? Chama fulano pra vir aqui e tal, só que pode indicar, manda aí nos comentários que a gente vai atrás. Nosso agente secreto especial vai resolver isso pra nós. Vai mandar isso sobre. Ele faz o relacionamento, tá certo, gente? Muito obrigado. Obrigado por acompanharem a gente aqui até agora. Obrigado por estarem aqui nesta bagaça, isso que aí. É tudo. Só não é um podcast. Valeu. Tchau, tchau.